O sol queimava o asfalto naquela tarde silenciosa quando Augusto Ferraz dirigia sem destino certo, perdido nos próprios pensamentos. Dono de uma das maiores construtoras da cidade, ele estava acostumado a enxergar números, contratos e oportunidades. Pessoas? Nem sempre. Mas algo naquela estrada quase deserta o obrigou a reduzir a velocidade. À margem do caminho, uma mulher empurrava um carrinho improvisado, com sacolas penduradas e passos cansados. O vento levantava a poeira ao redor dela. Quando Augusto se aproximou, o coração dele falhou por um segundo. Ele conhecia aquele rosto. Mesmo mais magro, mais marcado pelo tempo, era Arlete Duarte. Arlete, sua ex-empregada doméstica. A mesma mulher que trabalhou anos em sua casa. A mesma que foi demitida sob suspeita de roubo. Ela não o viu de imediato. Estava concentrada em manter o equilíbrio do carrinho enquanto um menino caminhava ao lado, segurando sua mão. Augusto encostou o carro, ainda incrédulo. O passado, que ele acreditava encerrado, estava ali, suado, cansado e machucado diante dele. Arlete entrou na mansão de Augusto 10 anos antes daquele reencontro. Era viúva, precisava sustentar o pequeno Miguel e sempre demonstrou dedicação absoluta. Nunca faltava, nunca reclamava, nunca atrasava. Era discreta, quase invisível, mas sua presença mantinha a casa funcionando como um relógio, até o dia em que tudo desmoronou. Uma quantia significativa de dinheiro desapareceu do cofre do escritório de Augusto. A casa entrou em tensão. Olhares desconfiados percorriam corredores luxuosos. Entre funcionários antigos e recém-contratados, Arlete era a única que tinha acesso frequente ao ambiente. Não houve investigação profunda. Não houve diálogo justo, apenas uma conclusão apressada. Augusto chamou Arlete no escritório. O olhar dele era frio, o dela, assustado. Ela negou, chorou, implorou para que acreditassem nela. Mas a decisão já estava tomada. Arlete saiu pela porta da frente com uma pequena bolsa nas mãos e o peso da humilhação nas costas. Na vizinhança, comentários começaram a surgir. Ninguém quis ouvir sua versão. A etiqueta de desonesta grudou em seu nome. E naquele dia, sem saber, Augusto não demitia apenas uma funcionária. Ele destruía o equilíbrio de uma família inteira. Depois da demissão, as portas começaram a se fechar. Toda a entrevista parecia promissora, até que pediam referências. Então, o silêncio vinha. A suspeita que nunca foi provada tornava-se sentença invisível. Arlete tentou trabalhos informais, lavou roupas para fora, vendeu doces na rua, aceitou qualquer oportunidade que surgisse. Mas as dívidas cresceram. O aluguel atrasou. As contas médicas começaram a pesar. Miguel, agora com 8 anos, apresentava crises constantes de cansaço extremo e desmaios repentinos. Médicos falavam em exames caros, tratamentos específicos, uma condição rara que exigia acompanhamento urgente. Arlete fazia o possível para manter o filho sorrindo, mesmo quando a geladeira estava quase vazia. E agora, ali estava ela, empurrando o que restava de seus pertences depois de ter sido despejada. O carrinho não levava apenas objetos, levava fragmentos de uma vida que ela tentou reconstruir inúmeras vezes. Ela não queria pena, queria apenas uma chance. Mas o destino parecia sempre empurrá-la na direção oposta, até aquele momento na estrada. Augusto desceu do carro devagar. O som da porta fechando ecoou na estrada silenciosa. Arlete levantou os olhos e congelou. Por um instante, nenhum dos dois conseguiu falar. Havia anos de mágoa suspensos no ar. Arlete, ele disse, hesitante. Ela apenas assentiu, firme, mas claramente desconfortável. Augusto tentou oferecer ajuda, perguntando o que havia acontecido. Ela respondeu de forma contida. Não queria expor sua dor para quem, em sua mente, havia sido responsável por parte dela. Mas Miguel segurou sua mão com força. O menino parecia pálido demais para uma criança daquela idade. Augusto percebeu. Havia algo errado.
Ele insistiu para levá-los até a cidade. Arlete resistiu no início, mas a fraqueza do filho falava mais alto que o orgulho. Dentro do carro luxuoso, o contraste era brutal. O silêncio era pesado, mas revelador. No meio do trajeto, Miguel teve um pequeno desmaio. O coração de Augusto disparou. Aquilo não era apenas uma dificuldade financeira, era algo mais sério e talvez muito mais urgente do que ele imaginava. No hospital, enquanto médicos examinavam Miguel, Augusto aguardava ao lado de Arlete. O nervosismo dele era estranho, quase pessoal. Quando o médico saiu da sala, trouxe palavras que mudaram completamente o rumo daquela história. Miguel sofria de uma condição genética rara que afetava o funcionamento do coração. Precisaria de acompanhamento constante e, possivelmente, de um procedimento delicado no futuro. Augusto sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele conhecia aquele diagnóstico. Na infância, enfrentou exatamente o mesmo problema. Passou meses internado, fez tratamento intensivo e só sobreviveu graças a uma intervenção cara que seu pai conseguiu pagar na época. As chances de duas pessoas sem vínculo enfrentarem a mesma condição eram mínimas. Augusto começou a fazer perguntas. Datas, idades, histórico familiar. Arlete ficou tensa. Havia algo que ela nunca revelou, algo que guardou por anos. O olhar dela demonstrava conflito, medo e um segredo prestes a vir à tona. E naquela sala branca de hospital, Augusto percebeu que o reencontro na estrada talvez não fosse uma coincidência, talvez fosse destino. Enquanto Miguel permanecia em observação, Augusto não conseguia tirar uma coisa da cabeça. E se ele tivesse cometido o maior erro da vida ao demitir Arlete? Movido por uma culpa crescente, decidiu revisitar o passado. Voltou aos registros antigos da empresa e da casa. Extratos, relatórios, movimentações financeiras. Foi então que encontrou algo estranho. Transferências fracionadas, valores desviados de contas internas, assinaturas digitais registradas sempre no mesmo horário, quando Arlete já havia encerrado seu expediente. Um nome começou a se repetir nos documentos: Roberto Valença, o antigo administrador da residência. Augusto lembrou-se de que Roberto pediu demissão meses após o suposto roubo, alegando uma proposta melhor em outra cidade. Na época, ninguém desconfiou, mas agora as peças se encaixavam. Ao confrontar antigos funcionários, surgiram relatos de comportamentos suspeitos. Roberto tinha acesso ao cofre, tinha conhecimento dos códigos, tinha liberdade total. A conclusão era inevitável. Arlete fora usada como distração, como bode expiatório perfeito. E Augusto, cego pela pressa e pelo orgulho, escolheu o caminho mais fácil, culpar quem tinha menos poder para se defender. A revelação atingiu Augusto como um golpe no peito. Ele passou noites sem dormir, revivendo cada detalhe daquele dia no escritório. O olhar de Arlete, as lágrimas, a forma como ele a interrompeu antes mesmo que terminasse de se explicar. Ele não investigou, não ouviu. Não deu o benefício da dúvida. Sempre se orgulhou de ser um empresário justo, estratégico, racional. Mas naquele momento percebeu que falhou justamente no que mais importava: humanidade. Enquanto isso, Arlete passava horas no hospital ao lado do filho, segurando sua mão pequena e frágil. Ela não sabia da investigação. Não sabia que a verdade finalmente começava a emergir. Augusto sentia que precisava reparar o dano, não apenas financeiramente, mas moralmente. A culpa não vinha apenas pelo erro profissional, vinha pelo sofrimento que se acumulou em anos, pela dificuldade que Miguel enfrentava, pela pobreza que talvez pudesse ter sido evitada. Ele percebeu algo devastador. Se tivesse investigado antes, Miguel poderia estar recebendo tratamento adequado há muito tempo. E essa possibilidade o consumia por dentro. Determinando a não repetir o erro do passado, Augusto tomou uma decisão. Foi até o hospital com documentos em mãos e uma postura diferente da de anos atrás.
Sentou-se diante de Arlete e, pela primeira vez, pediu desculpas. Sem justificativas, sem orgulho, apenas arrependimento sincero. Ele contou sobre Roberto, mostrou provas, explicou cada detalhe da investigação. Arlete ouviu em silêncio. As mãos tremiam levemente. Ela passou anos carregando o peso de uma culpa que não era sua. Quando Augusto terminou, fez uma proposta inesperada. Custearia todo o tratamento de Miguel, incluindo exames, especialistas e qualquer procedimento necessário, no Brasil ou fora dele. Além disso, queria que Arlete assumisse a coordenação de um novo projeto social da empresa, voltado para mães solo em situação de vulnerabilidade. Não como funcionária, mas como gestora, como alguém que conhecia a dor na prática. Arlete não respondeu imediatamente. Perdão não era simples, mas pela primeira vez em muito tempo, ela enxergava algo diferente nos olhos dele. Responsabilidade. E talvez redenção. Durante os exames mais aprofundados de Miguel, os médicos levantaram uma possibilidade. Para o procedimento futuro, poderia ser necessário um doador compatível. Alguns testes seriam feitos como precaução. Augusto, impulsivamente, ofereceu-se para realizar os exames também. Não sabia explicar o motivo, mas sentia uma conexão inexplicável com o menino. Dias depois, o resultado chegou. Compatibilidade altíssima, incomum, quase impossível sem laço sanguíneo direto. O médico chamou Arlete para conversar reservadamente. Augusto aguardava do lado de fora, inquieto. Quando ela saiu da sala, os olhos estavam marejados. Havia uma verdade guardada por quase uma década. Na época em que trabalhava na mansão, Arlete viveu um breve envolvimento com Augusto. Um momento de fragilidade de ambos, escondido e nunca comentado. Pouco tempo depois, ela descobriu a gravidez. Mas ao ser acusada de roubo e expulsa da casa, decidiu não contar. Quis proteger o filho da rejeição. Quis proteger a si mesma da humilhação. Miguel não era apenas um menino doente, era filho de Augusto. A revelação abalou Augusto profundamente. Ele sentiu o peso de tudo o que havia perdido. Anos ao lado do próprio filho. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários simples que ele jamais presenciou. Mas também viu uma oportunidade de reconstruir, de assumir, de estar presente. Arlete, por sua vez, carregava medo. Medo de que Augusto tentasse controlar tudo. Medo de que Miguel se machucasse emocionalmente, mas ele não agiu com imposição. Agiu com cuidado. Começou devagar, visitando o hospital, conversando com Miguel, descobrindo seus gostos, seus desenhos favoritos, suas histórias inventadas. O tratamento avançou com apoio financeiro e médico adequado. A saúde de Miguel começou a estabilizar. O projeto social foi lançado meses depois, liderado por Arlete. A história dela inspirava outras mulheres a não desistirem. A estrada onde se reencontraram tornou-se símbolo de transformação. O erro do passado não podia ser apagado, mas podia ser transformado em um futuro diferente. E dessa vez, baseado em verdade, responsabilidade e amor. Augusto errou ao demitir sem investigar. Mas será que Arlete também errou ao esconder a verdade por anos?